Então vamos para o segundo capítulo da nossa leitura comentada do Ética da Liberdade, a lei natural como uma ciência. E esse capítulo ele começa falando sobre como a gente tem, na verdade, um problema de semântica ao redor do termo lei natural. Porque parece assim, é da natureza, então é dos bichinhos, ou é tradição, ou é aquilo que vem, ou é o que me parece, então é assim, ou o que naturalmente me vem na cabeça. As pessoas podem ter isso. Mas na verdade está falando da natureza das coisas, o que está querendo dizer assim, das propriedades. A gente está tentando fazer uma descrição. Qual é a natureza disso? Quais são as propriedades disso? Quais são as características disso? Certo? Então o que ele está dizendo é o seguinte: a gente está tentando estudar a natureza do ser humano. Não tem nada de místico nisso. Essa é uma crítica que ele faz. Algumas pessoas podem falar, mas a lei natural tem uma mística, tem que a gente vai ter que ver o que... Não, ó, ele falou o seguinte, as coisas, todos os itens têm entre eles, uma das naturezas deles é a gravidade, certo? Elas se atraem. O que tem de místico nisso, certo? Por exemplo, dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio tem na natureza deles, nas propriedades intrínsecas deles, que se combinados numa certa temperatura, e não sei se acontecer coisa certinha, eles vão formar água. Então é da natureza do hidrogênio e do oxigênio que em certas condições eles vão formar água. Não tem nada de místico sobre isso, eu só estou descrevendo as características. Certo? Se você quer fazer um estudo do cobre, o que você está querendo fazer? Você está querendo descobrir a natureza do cobre. Esse é um problema semântico porque natureza você pode dizer que é uma palavra assim mais antiga, hoje você poderia dizer as propriedades. Mas se você fosse fazer um estudo científico do cobre, você descobriria a cor dele, a temperatura de derretimento, a condutibilidade elétrica, se ele é venenoso ou não, onde ele é encontrado. Você está encontrando as propriedades dele. Uma lei natural, um estudo da lei natural, um estudo daquilo que é o ser humano, vai tentar encontrar quais são as características do ser humano. O que todos os seres humanos têm, o que eles não têm, o que é próprio deles, o que é impróprio deles, o que eles fazem, o que eles não fazem. É só isso. A gente está tentando encontrar o que é próprio para o ser humano, e isso é uma coisa que, ao você fazer isso, você já também está descobrindo uma primeira coisa, que é tentar descobrir. O ser humano faz isso, ele tenta descobrir, ele usa a razão. Certo? Você pode até ir no maior seminário dos esquerda louco e você vai ver eles usando a razão. Não muito bem. Não tá dando muito certo a coisa ali, mas você vê que eles estão tentando, pelo menos. Não existe um ser humano irracional. Ele se pergunta. Ele pergunta sobre as coisas ao redor, ele tenta entender os objetos, ele tenta agir de acordo com propósitos, ele tenta elaborar teorias na cabeça dele, podem não ser muito boas, podem não estar certas, mas ele tenta, ele tem a razão. E isso é uma coisa que é comum a todos nós, é comum a todos os seres humanos, então a propriedade é uma natureza do ser humano, a racionalidade. É o que você esperaria, certo? Então isso, voltando lá no vídeo anterior que eu dei aquela injetada de Ayn Rand, é da natureza do homem ser racional. Então o homem fala, eu não quero pensar, eu não quero ser racional, não quero saber, eu quero ignorar o que eu sei. Você tá querendo então rejeitar a sua natureza, pô. Como é que... Você tá falando, então eu quero morrer. Como que você vai fazer isso? É como se você falasse assim, tem um cobre que esse cobre ele se identifica como alumínio, ele quer ser outra coisa. Não tem como isso, porque isso viola o que você seria, não dá, não existe. Isso é uma violação das suas propriedades intrínsecas. Porque assim, você dizer uma violação da lei natural faz a galera pensar, cadê a polícia? Não é isso que eu tô falando, entendeu? Por isso que aí a gente tem um problema semântico até de vício legal sobre como os sistemas de lei funcionam. Mas enfim, e também só porque existem interpretações corretas ou incorretas da lei natural, não quer dizer que ela está incorreta, só que você teve uma ideia errada. Só porque alguém entendeu gravidade, ou física, ou química errado, ou matemática errado, porque você faz uma soma errada, não quer dizer que a matemática está refutada, é só que alguém cometeu um erro, nada mais. E o que a lei natural declara sobre as coisas vivas é que elas têm as suas propriedades, elas têm as suas naturezas, e isso cumpre um objetivo, elas fazem uma certa coisa. Então o que é bom para esses seres vivos é quando eles fazem aquela coisa que eles foram feitos para fazer. Então, por exemplo, uma flor se reproduzir e se propagar, o objetivo da planta são as propriedades daquilo que ela faz, então ela fazer isso é o que é bom para ela. Se pegar fogo numa planta, isso é mal para ela, porque vai impedir ela de fazer aquilo que ela faz naturalmente, certo? Você tá entrando no caminho dela, você está impedindo ela de cumprir aquilo que ela é. Então, uma vez que a gente observa o ser humano, o que ele faz? Certo? A gente está observando certas coisas vivas e tudo mais, mas quando você aplica para o homem... o que o Rothbard fala, e ele traz também para um monte de gente para dizer, é que
a lei natural, para o ser humano, tenta, na verdade, descobrir um estudo da felicidade. Quer dizer, como é que a gente vai cumprir aquilo que você, como ser humano, é feito para cumprir? Não é feito por Deus, mas aquilo que são as suas propriedades intrínsecas. Porque o que você faz? Você é um ser humano e você age. Você age porque para buscar confortos e reduzir desconfortos. Você está buscando a sua felicidade, em última análise, certo? Você pode voltar lá para o seu Aristóteles, que a felicidade é o objetivo máximo. Por quê? Porque é aquela coisa que você procura como um fim em si mesmo. Todos os seres humanos agem para buscar felicidade. Você pode dizer por caminhos mais tortos, por caminhos ineficientes, por caminhos errados, por caminhos não intencionalmente destrutivos à própria felicidade, mas o sujeito está tentando ser feliz. Aí a gente vira uma questão de morais de como ele vai fazer isso. Mas não é essa a questão que a gente está vendo aqui. A questão é, ele faz isso. E quando o ser humano cumpre aquilo que ele é como um ser humano, ele se torna feliz. Não quer dizer de cada moral do que ele vai fazer. Então eu estou querendo dizer assim, quando o cara se torna um bombeiro, ele se torna feliz porque está na natureza daquele indivíduo ser um bombeiro. Eu estou falando do ser humano. Então, a satisfação biológica dele torna ele feliz? Torna ele feliz. A satisfação psíquica dele torna ele feliz? Torna ele feliz. Então é aquilo que a lei natural está tentando fazer uma ciência da felicidade. Ela está tentando descobrir o que é essa natureza e como você pode realizar ela, como ser humano, pode encontrar a felicidade. Isso ainda não é um princípio de não agressão, vale lembrar. Isso é só dizer que o que é bom para o ser humano é o que faz ele feliz. E ele tem o direito natural de buscar a felicidade dele, porque é o que ele faz. É uma característica natural, um direito natural, uma propriedade natural do ser humano, que é buscar a felicidade. Aí a questão é, então já que todo mundo faz isso, a gente tem um problema de ética, que é como é que a gente pode ter uma situação onde todos os seres humanos podem ser seres humanos e buscar a felicidade deles. Esse é o problema. Como é que a gente vai resolver esse... Você tem uma série de proposições. Qual é o conjunto resposta, onde você consegue fazer todos os agentes conseguirem agir como seres humanos, conseguir realizar as propriedades intrínsecas deles como seres humanos, sem cruzamento, ou com o mínimo número de cruzamentos, ou enfim, sem nada que viole as preposições, etc. Esse é o problema que nós vamos ter aqui. E a outra coisa... uma pergunta, então, que é colocada, né, que o Rothbard coloca, mas o que me obriga a ser um ser humano? Mas você vai lá e fala, tem essa lei natural, e ela descobre que você tem certas propriedades e tudo mais, e daí você chega pra mim e fala, eu gosto de ser do contra. O que me obriga a ser assim? Eu te faço um desafio, então, um desafio inverso. Tente não ser um ser humano. Tenta fazer isso, tenta agir contra a sua natureza e ser feliz no processo. Vai lá, você vai sofrer. Aí você fala, o que me obriga a ser feliz? Você está sofrendo, certo? Certo. Então essa dor que você está sentindo é o que te obriga a ir na direção inversa. Você pode fazer o resto só de birra, mas provavelmente é porque você deriva mais satisfação disso. Colocando um pequeno ponto de psicologia aí. E aí então vem duas críticas do Hume contra a ideia de uma lei natural, e que muita gente cita, não, porque o Hume derrotou a lei natural, ele enterrou a lei natural. Eu já ouvi isso sendo falado por algumas pessoas, minha nossa senhora. Algumas eu tento não rir, mas enfim, às vezes tem que ser educado. Mas o ponto é que isso daí, na verdade, foi basicamente um debate por gritaria, como foi o Keynes contra o Hayek, mas enfim. Mas o Hume ele faz duas críticas. A primeira é que a razão é escrava das paixões, então a razão nunca vai conseguir derivar verdades objetivas, ou uma justiça, ou uma lei natural, ou o que for, então não adianta. E a segunda é a famosa guilhotina de Hume, que já virou meme nessa porcaria, que é que você não pode derivar um deve de um ser e tal. E o problema é que o Hume se autorrefuta. A primeira coisa é que, assim, ele nunca conseguiu demonstrar a guilhotina sendo válida para duas proposições, apenas para uma proposição. Então, se você tem duas proposições que levam a uma conclusão, é válido. Ele só conseguiu demonstrar que você não pode tirar um deve de um ser se uma das duas proposições for um é. Se a outra não for, você não pode tirar um deve. Mas se as duas forem um é, você tem um deve no segundo. Você pode fazer isso, não tem nenhum problema. E ele nunca conseguiu provar o contrário. E a segunda coisa mas o ponto da autorrefutação dele é que depois, quando ele vai falar de justiça e ordem, ele reintroduz lei natural sem querer. Talvez ele esteja muito bêbado nas paixões, ele não percebeu o que estava acontecendo ali, mas ele faz o argumento que é o seguinte: olha, ordem é importante para a felicidade do ser humano, ela é importante para a sociedade, ela é importante para os indivíduos, ele tem que ter ordem. E por isso, nós devemos protegê-la. Então não só ele viola a própria guilhotina,
mas ele reintroduz um conceito de lei natural dentro da própria filosofia dele, o que é meio, parceiro, você tá bebendo muitas paixões aí, cara, tá dando meio errado isso aí. O Rothbard, ele cita a refutação do Hesselberg, tá lá no capítulo, que o Hesselberg argumenta que é o seguinte, olha, uma ordem social, como o Hume propõe, não, tem que ter uma ordem social, tem que ter uma lei positivada, porque tem que preservar a ordem, se você vai querer trazer uma noção de ordem, certo? Uma ordem social só é possível porque a gente pode conceber ela com o uso da razão para entender o que é justo, certo? Você vai tentar manter uma organização. Você vai ter que usar a razão para isso, né, campeão? As pessoas vão ter que usar a razão para tentar entender o que é justo, o que é injusto, e percebendo que, não, então a gente vai ter que ter uma ordem com uma noção de justiça. E essa noção de justiça vai ter que governar as paixões, certo? Porque as pessoas são apaixonadas, retardadas, e elas não vão conseguir pensar racionalmente, então tem que ter uma justiça, tem que ter uma ordem em cima para governar ela. Não, mas espera. Mas isso vai ter que ser determinado racionalmente. Porque se as paixões guiam a razão, então você não vai conseguir fazer isso. Então nunca vai ter ordem. Mas você falou que isso é importante. Então, vem cá. O que está acontecendo aqui, meu amigo? Escuta. Se você está falando que vai ter que ter uma ordem em cima das emoções, ela tem que ser racionalmente derivada. Por quem? E se você vai querer dizer que você vai fazer isso, você quer dizer que isso é possível de fazer, então você está dizendo que é possível sim que a razão descubra a justiça. Então ela não é escrava das paixões. Você se autorrefutou, meu irmão. Então, em outras palavras, né? Se a paixão governa a razão, a justiça é impossível e a ordem é impossível. Só que, como o Hume diz que a gente tem que proteger a ordem porque é bom pro homem, ele fura ele mesmo. Ele está dizendo, bom, então como é que você percebeu isso? Como é que você percebeu, então, que nós temos que proteger a ordem? Da onde? Com suas paixões? Como é que funciona isso? Enfim, não funciona essa crítica dele, o Hume não refutou a lei natural, ele só fez um estardalhaço, e também por conveniência concordaram com o Hume. Porque assim, você tem de um lado a lei natural que diz que os soberanos, todos que forem, estão submetidos a uma lei superior a eles, e daí você tem o Hume do lado dizendo que o que eles quiserem tá certo. Quem que você acha que ganha a discussão? O interesse aí é claro, meu amigo. O interesse, a vontade de quem, para onde vão colocar o foco é claro nesse sentido. É claro que era conveniente aos monarcas, a todos os poderes da época, que não existisse uma lei natural, porque a lei natural vai questionar eles. Então você tem aí também uma complicação aí maior. E outra coisa que é interessante, lá nas anotações do Rothbard, essa é uma coisa legal. Quando você está lendo o Rothbard, leia as anotações, você vai encontrar umas coisas ali. Ele coloca lá que é o seguinte, a guilhotina do Hume só funciona porque ele restringe, em primeiro momento, quando ele está falando da guilhotina, a ideia de razão para algo que vai perceber objetos de dor e objetos de prazer. Ele restringe nisso, ok? Então aí a guilhotina consegue funcionar. Só que depois, nos escritos do Hume, ele expande a razão para alguma coisa que vai julgar se algo é conforme ou desconforme à natureza social do homem. O que é reintroduzir direitos naturais e lei natural para dentro da discussão, o que faz com que ele se autorrefute, porque não funciona toda a teoria dele quando ele expande isso. É um daqueles autores que vai se autorrefutando ao longo da escrita dele. Acontece bastante quando você tem uma base que não funciona e você tenta ficar remendando ela ao longo da sua vida, tipo um Freud, um Hayek. Você fez isso bastante. Em suma, existe uma ética objetiva daquilo que é próprio e impróprio para o homem, e ela é descoberta pela razão. Ela governa, ela está acima, ela é uma verdade que nós conseguimos perceber, e nós estamos presos a ela porque nós somos seres racionais. Enfim. Por esse vídeo é isso. Próximo capítulo depois. Tchau, tchau.